Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti. Estou continuando aqui então com aquela série de vídeo tutorial do Unify Controller e a gente vai seguir nesse vídeo fazendo configuração de VLANs no USG, que é o nosso Unify Security Gateway. Então o que a gente vai fazer hoje, nesse vídeo, é configuração daquilo que a gente chama de roteamento inter-VLAN. Então só para recapitular, o cenário que a gente tinha, que a gente configurou no vídeo anterior, basicamente era esse, só que sem as VLANs, ou seja, todos os nossos dispositivos eles faziam parte dessa única rede padrão, que era a rede 92.68.55/24. O problema de trabalhar com uma única rede no nosso ambiente é que a gente acaba deixando todos os dispositivos conectados lá no mesmo domínio de broadcast, todos ficam aí um ao alcance do outro, né? Então a gente não tem uma isolação mais apurada daquilo que seriam, por exemplo, dispositivos da minha infraestrutura, daquilo que seriam os clientes da minha rede corporativa, daquilo que seriam os visitantes da minha rede. Então a gente vai preparar a nossa infraestrutura de rede através de VLANs, para que a gente tenha múltiplas subredes diferentes para cada um desses perfis de uso no meu ambiente, ok? Então o que a gente vai fazer de diferente agora? A gente vai criar 3 VLANs, a gente vai trabalhar com 3 VLANs, a VLAN 91, a 92 e a 93, de forma que a VLAN 91 vai estar associada com a subrede 192.168.91.0/24, vai ser a nossa rede de gerência, a gente vai usar essa rede para a distribuição de IPs para os nossos dispositivos, para os APs, para os switches. A VLAN 92 para o corporativo, para a minha rede corporativa, então a subrede 92.68.92.0/24 vai ser dedicada para os dispositivos da minha rede corporativa, tanto no cabeado como no Wi-Fi, e a VLAN 93 vai ficar isolada só para visitantes da minha rede Wi-Fi e eventualmente no cabeado também, tá? Então primeiro a gente tem que preparar a nossa infraestrutura para que essas subredes e essas VLANs existam, né? E quando eu falo infraestrutura, basicamente a gente está falando de roteador e switches da nossa rede, e depois que essas VLANs já existam na nossa infraestrutura, na hora de fazer a configuração dos APs, e isso vai ser um próximo vídeo, basta a gente selecionar qual VLAN vai ficar associada com qual SSID, mas primeiro a gente precisa criar essa estrutura de VLANs. Aí cada VLAN vai ter lá o seu intervalo, o seu range de endereços para distribuição via DHCP. Então vamos lá, vamos acessar aqui a nossa controladora, a gente mantém a mesma estrutura daquilo que a gente já tinha configurado, então 92.168.55.2, ok? Vocês vão ver que é bem rápido fazer essa configuração de roteamento inter-VLAN quando você usa um roteador Unify na sua rede, que é o USG. Eu vou acessar a nossa controladora. Prontinho. Então a gente já tem agora o dashboard todo ativado, né, todo aceso, 2 APs na minha WLAN, na minha rede sem fio, um switch na minha LAN e um USG na minha WAN, e a conexão com a internet. Então eu vou vir aqui em Device, os dispositivos estão todos conectados, ok? Então o que a gente tem que fazer é criar as novas redes, né, associadas com as VLANs, porque o roteador, o USG, ele vai propagar não apenas agora a subrede padrão que já existe, independente de ter tag ou não, que é o que a gente chama de VLAN nativa, né, que ela não é tagueada. Então, além de propagar o 92.168.55, ele vai propagar essas outras 3 subredes associadas com suas respectivas VLANs e vai ser o gateway de cada uma delas. Então, vamos voltar aqui para a nossa controladora, para o Unify Controller, a gente vai vir em Settings, Configurações, e Networks, que foi onde a gente fez a alteração da nossa configuração de rede. Essa VLAN, essa subrede local, essa rede local padrão, a gente não pode remover, a gente mantém ela e a gente vai criar as nossas novas subredes associadas com suas respectivas VLANs a partir da criação de novas redes aqui então, a partir dessa opção Create New Network. Então a gente vai pedir para criar uma nova rede, vamos começar, por exemplo, com a rede de gerência. Então rede de gerência, ela é uma rede corporativa, ela vai ser propagada a partir da interface LAN do meu USG, ou seja, fisicamente não vai mudar nada nos cabos. O sistema operacional do USG vai criar subinterfaces lógicas vinculadas à interface física. A gente vai associar com uma VLAN, então, por exemplo, a VLAN 91, seguindo lá o nosso diagrama, vai ser a VLAN da subrede de gerência.
e um IP que vai ser dentro dessa subrede dessa VLAN o gateway para os demais dispositivos. Então 92.68.91/.1/24. Vou pedir para ele atualizar o range do DHCP, vou manter o padrão do diagrama, que é de 100 a 200. Então simples assim, né? A gente associou o número da VLAN, colocou o endereço de gateway para o nosso SG, vou manter as configurações de empréstimo do DHCP padrão, salva. Então já existe lá, sendo propagado pelo nosso roteador, né, uma subrede só para gerência associada com a VLAN 91, que tem um escopo DHCP para entregar endereços nessa rede. Vamos criar a rede corporativa também. O procedimento basicamente é repetição. Rede corporativa. Então ela é perfil corporativo, todas as máquinas podem se conversar entre si. A VLAN é 92. O endereço do gateway dessa rede vai ser o 92.68.92.1/24. Mesmo procedimento, só estou sendo coerente com os endereços de rede aqui, ó. 100, 200, ok? Vou salvar, manter o padrão aqui. Pronto, tem aqui a rede gerência e a rede corporativa, a VLAN 91 e a VLAN 92. Vamos criar a VLAN com a subrede de visitantes, então a gente vai chamar aqui de rede de visitantes. O perfil vai ser guest, né, visitante, é um perfil diferente. Quando a gente seleciona esse perfil é porque depois a gente vai aplicar as políticas de visitante nessa rede. É para isolar os clientes para que eles não possam se conversar entre si. Então vamos já sinalizar que vai ser visitante, VLAN 93. Depois, quando a gente configurar a rede sem fio e associar com essa VLAN de visitantes, a gente vai ter outras opções de configuração de política de visitantes. Por enquanto a gente está preparando a nossa infraestrutura. Então 93.1/24, vou atualizar o range do DHCP. O procedimento é repeteco, tá? 200, ok. Em relação ao empréstimo do DHCP, como essa rede é de visitantes, eu vou diminuir esse tempo de empréstimo de um dia, o tempo é em segundos, para 1 hora, 3.600 segundos, então 1 hora, né? Porque depois de 1 hora, se o visitante ainda está na rede, ele renova o lease, o empréstimo, senão esse IP volta lá para o range. Ok? Então a gente criou as nossas 3 redes. Um detalhe aqui é o seguinte, como o nosso Cloud Key está numa rede separada, ele vai ficar na rede padrão 92.68.55, com o IP que eu já tinha configurado no vídeo anterior, que é 55.2, a gente vai ter, então, os dispositivos da minha rede recebendo um IP da rede de gerência, mas para eles poderem ser localizados para a minha controladora, a gente tem que fazer a adoção em Layer 3. A gente tem que informar para os dispositivos qual é o IP da controladora. Uma das vantagens de se trabalhar com um roteador Unify, né, o USG, na borda da sua rede, é que eu vou entrar de novo nas propriedades aqui da rede de gerência, que é aquela que vai distribuir IPs para os dispositivos. Se a gente vier aqui embaixo, ó, tem uma opção DHCP Unify Controller. É a opção 43 do DHCP que a gente fala. O que é isso? Junto com a entrega de endereços do DHCP, o meu servidor DHCP embutido aqui no SG já pode informar para os devices qual é o IP da controladora. Então, como a gente já sabe, eu vou colocar aqui o IP da controladora, seguindo o nosso diagrama, que é o 92.68.55.2. Então reparem que a controladora está em outra rede, então essa informação é importante para não precisar fazer intervenção nenhuma manual para que haja adoção em Layer 3 dos dispositivos da minha rede. Então, junto com a configuração de IP do DHCP, já vai chegar para os APs, para os switches, a informação de qual o IP da controladora, ok? Se a pessoa quiser colocar o servidor, né, o Unify Controller, na própria rede de gerência, é possível também. Depois é só vincular a porta do switch com a respectiva VLAN para que você esteja vinculado, né, com aquele domínio de broadcast daquela VLAN e alterar o IP do SG. Como eu não quero alterar o IP do Cloud Key, não do SG, do Cloud Key, eu vou manter essa estrutura até para seguir o que a gente tem em termos de diagrama. Bom, a gente criou essas 3 redes, né? Então já existem as sub-redes vinculadas às suas respectivas VLANs. Então existe uma rede de gerência, uma rede corporativa, uma rede de visitantes. Se eu vier aqui em Devices agora, vejam que o SG já está sendo provisionado para ter essas novas informações.
né? E aí depois que ele tiver provisionado, essas redes já vão existir na nossa subrede a partir da propagação da informação do roteador, isso é o roteamento inter-VLAN. Automaticamente o SG já faz o roteamento entre essas redes, por exemplo, para que um dispositivo na rede de gerência possa se comunicar com o Cloud Key numa outra rede, numa server farm ou numa outra rede qualquer, né? Olha lá, conectado, o status já mudou. Agora o que a gente tem que fazer? Bom, por padrão a nossa rede em que os dispositivos pegam IP é a rede default, né? Aquela primeira rede que a gente configurou, tanto é que os IPs estão na rede 55. O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai acessar os dispositivos e vai alterar a VLAN de gerência. Então, eu já vou aproveitar para mudar o nome também e mostrar para vocês como alterar a VLAN de gerência. Então, eu vou entrar aqui no switch primeiro. Eu vou fazer nos APs primeiro para não seguir a sequência aqui, né? Não desestabilizar a conexão das portas. Então, vou pegar esse primeiro AP. A gente vem aqui em configuração. Eu posso colocar um apelido, então um nome um pouco melhor para o AP. Eu vou, nesse primeiro AP, colocar o AP AC Pro. Provavelmente você vai querer identificar por localização onde esse dispositivo está instalado, né? Setor administrativo, enfim, qualquer que seja o nome que você queira usar. Vou salvar este nome. Reparem que já mudou aqui, então ao invés de exibir o endereço MAC, ele está mostrando o nome. Aí o ponto importante para alterar a VLAN de gerência. A gente vem aqui em Services, dentro então de Config primeiro, e a gente vem em Services. Olha lá, VLAN de gerência. Por padrão, tá aquela rede não tagueada, rede default. Então a gente vai colocar a rede de gerência e vai enfileirar essas alterações e vamos aplicar. Pronto. Então, reparem que o dispositivo está sendo provisionado. Se vocês quiserem, vocês podem fazer todas as alterações e depois provisionar tudo de uma vez só. Eu vou repetir o procedimento no outro AP. Também é possível fazer edição em grupo para não ter que selecionar um a um. Vou chamar esse daqui de UAP AC HD. Em Services, vou alterar a VLAN de gerência para a minha rede de gerência, né, que é a 91, na VLAN 91. Vou enfileirar as alterações, eu aplico depois. E só falta o switch, então a mesma coisa. A gente vem aqui, ó, então a gente abriu a tela do resumo de configurações do switch, a gente vem em Config. Vou colocar um apelido para ele, US-24. Eu estou colocando o código do produto aqui. E em Services, mesmo procedimento. A gente tem aqui VLAN de gerência, vai estar a rede local. Eu vou colocar rede de gerência. Vou enfileirar. E vou aplicar todas as alterações aqui. Ó. Pronto. Muito bem. Está provisionando. A gente vai aguardar. Ó, reparem que aquele UAP AC Pro que já foi provisionado, ele recebeu um novo IP na minha subrede de gerência, que está vinculada à VLAN 91, ou seja, 92.168.91.100. Então, o roteamento inter-VLAN já funcionou. O switch também, ó, ele já foi provisionado, está conectado, recebeu um novo IP nessa rede de gerência. E a mesma coisa aconteceu com a PHD. Então, os três agora recebem IPs somente da rede de gerência. Isso deixa a nossa rede muito mais organizada, deixa a nossa rede muito mais segura, porque uma coisa são os IPs da rede dos dispositivos, outras são os IPs dos dispositivos corporativos, né, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, depois que eu criar as redes sem fio, e outra coisa vão ser os IPs para a rede de visitantes. Tá? O SG ele está informando o IP da LAN, o IP da LAN padrão, da rede padrão, mas lembrando que o SG ele carrega como gateway os IPs de todas as subredes. Então 55.1, que é a default, a 91.1, que é de gerência, 92.1, que é a corporativa, 93.1, que é a de visitantes. Simples assim, bem rápido, muito diferente de fazer a configuração de roteamento inter-VLAN em outras soluções, que você precisa digitar dezenas de linhas de código, é bem fácil, é só isso. No próximo vídeo a gente continua com mais configurações do Unify.